Queridos amigos e companheiros, bem-vindos à nossa reunião doutrinária nesta data comemorativa dupla de 12 de outubro de 2020, comemorando o dia de Nossa Senhora da Aparecida, padroeira do Brasil, e do Dia das Crianças, que são a nossa substituição, a nossa continuação pelo progresso. Vamos então agradecer esta oportunidade de estarmos aqui reunidos neste momento importante, onde procuramos dar prosseguimento aos ensinamentos do Mestre Jesus, quando nos mostrou a importância de reunirmos em torno do Evangelho para que possamos ampliar a nossa compreensão e encontrarmos as respostas em momentos que nos colocamos mais reflexivos e disponíveis a receber as instruções do alto, a doar as nossas energias e assim felizes por termos esta oportunidade de estarmos aqui reunidos, mesmo virtualmente, mas que isso não impede que possamos captar a mensagem do nosso Mestre Jesus, procurar interpretá-la numa data comemorativa e que o nosso tema desta noite, sorteado ao acaso, traz para nós o tema dos inimigos desencarnados. Vamos então assim dar prosseguimento à nossa reunião doutrinária desta noite. Muito bem, os inimigos desencarnados trazem para nós uma grande oportunidade para que possamos praticar o perdão aos vossos inimigos. Porque a maldade é um estado temporário. Não significa que todos aqueles espíritos, quando falamos espíritos, nos referimos à pessoa, que são espíritos e que estão em progresso, em evolução, mas que alguns, por razões das suas próprias escolhas, o seu próprio livre-arbítrio, acaba convivendo um tempo maior com a prática da maldade, que traz na sua essência a prática do ódio, a prática da vingança, a prática da perseguição. Mas precisamos ter em mente, para iniciarmos esse nosso tema, de que esse aspecto é temporário, é transitório. Não podemos dizer que uma pessoa que é má será má para sempre, que isto nunca vai passar, que esse mundo nunca vai melhorar, que essa maldade no mundo só vai ampliar. Isso são afirmações equivocadas. Não é isso? Muito bem. O ódio poderá perseguir além da terra. Então, se eu cultivo em mim o sentimento do ódio, da raiva, da vingança, ambos poderão permanecer além da terra. Ambos que eu quero dizer, que eu me refiro, é aquele que odeia e aquele que é odiado, porque são duas faces praticamente da mesma moeda. Então, um evento que possa proporcionar o ódio aqui no planeta Terra, nesta encarnação, neste período,
poderá ocorrer nas vidas futuras, nas vidas desencarnadas. Então, tanto nós encarnados que mantivemos o ódio de alguém que desencarnou, essa energia pesada vai continuar, ou vice-versa. Sendo que, quando estamos na condição de encarnados, estamos numa condição, vamos dizer, mais desfavorável, porque o espírito desencarnado nós não estamos vendo, mas aquela vingança, aquele ódio, por alguma razão pretérita, continua nos atormentando, continua nos perseguindo. Pode ser por uma questão de egoísmo, uma questão de vingança, uma questão material, um romance mal resolvido, um relacionamento entre pai e filho, questões de política, mas, na sua essência, quase todas as razões estão ligadas ao egoísmo e ao materialismo. Bem, nós que estamos procurando seguir os aspectos relacionados à doutrina espírita, precisamos ter a consciência de que o Espiritismo tem a oportunidade de demonstrar na prática a experiência do perdão. Nós colocarmos na prática a máxima que Jesus nos ensinou de amar os vossos inimigos. Então, aqueles queridos amigos e companheiros que se aproximaram da doutrina espírita, que se identificaram com os ensinamentos transcritos por Kardec, né? A doutrina dos espíritos. Então, temos uma oportunidade de vivenciar na prática esse perdão. Entenda que esse perdão, como falamos no início, é aos encarnados e aos desencarnados. Se nós considerarmos que a população desencarnada é de 4 a 5 vezes maior do que a população encarnada, que está aqui na crosta terrestre, a quantidade de espíritos sofredores, então, é imensa. A quantidade de amigos, companheiros desencarnados que precisam de ajuda e de amparo do nosso perdão é muito grande. E nós, na prática da doutrina espírita, que aprendemos a prática da mediunidade, conhecemos a oportunidade que temos de ser um meio de comunicação entre aqueles irmãos que já se encontram fora da vida corpórea, com aqueles que encontram-se encarnados, dando prosseguimento às suas experiências aqui no plano terrestre, nós temos a oportunidade de auxiliar esses irmãos que ainda se encontram neste sentimento de ódio, de perseguição, para que eles se libertem. Porque enquanto estiverem com este sentimento no coração, ocorre uma dupla prisão. Aquele que está com ódio, enquanto está perseguindo, ele não consegue evoluir, porque ele parou a sua evolução e direcionou a sua energia para aquele companheiro que está dotado de raiva e de ódio para prejudicá-lo. E, por outro lado, aquele que está perseguido também encontra-se em momento difícil. Então, há uma dupla oportunidade. Aquele que está perseguido na Terra por um companheiro desencarnado, ele se torna uma oportunidade
de, através da prática do espiritismo, o que significa isso? Através do diálogo entre os encarnados e os desencarnados, ele é um veículo para a libertação daquele ser que lhe persegue, lhe causa problemas e que, com isso, encontra-se escravizado. Porque aquele que está com ódio, aquele que está repleto de desejo de perseguição, ele está escravizado. Ele não consegue olhar para o seu desenvolvimento e dedica toda a sua energia e todo o seu tempo a prejudicar um outro companheiro, que obviamente será prejudicado. Porque, na maioria das vezes, estamos despreparados e permitimos que essas sintonias externas acabem nos abalando. Porque todos nós também temos as nossas fraquezas, temos os nossos percalços das vidas anteriores que, porventura, realmente, muitas vezes podemos ter feito mal a alguém, às vezes propositalmente, às vezes sem querer. Às vezes nós podemos ferir ou magoar alguém sem ter essa consciência, e esse alguém continuar nos perseguindo. Eu passei uma experiência há um tempo recente de uma pessoa que eu conhecia e que, de uma forma inesperada, disse para mim: eu te odeio. Eu fiquei chocado com isso. Foi uma experiência para mim que até hoje ressoa nos meus ouvidos essa situação. Mas essa pessoa tinha esse sentimento e eu não sabia nem por que eu tinha causado esse sentimento nessa pessoa. Mas a doutrina dos espíritos, que mostra a oportunidade do progresso e da evolução, que mostra a oportunidade desse diálogo entre os planos materiais e o plano espiritual, traz para nós, então, na prática, como que o perdão pode libertar esses corações, tanto do escravizador quanto do escravizado, não é? Então, desta forma, colocando em prática esta máxima do Jesus: amai os vossos inimigos. Porque esta é a forma, esta é a solução que foi nos ensinada para que possamos transformar uma situação difícil, de perseguição, de dificuldade, num momento de prática do amor, e que ambas as partes se beneficiam disso, não é? Muito bem. Nenhum coração é tão perverso que resista ao bom proceder. É muito comum nas reuniões mediúnicas que às vezes vamos fazer, quando um espírito se manifesta através do médium, aplacado de ódio, de rancor, de desejo de vingança, e que consiga, durante um tempo sem fim, manter o seu coração duro, fechado. Porque os doutrinadores preparados falam manso, falam devagar, até o tom da voz, carregado de amor, de perdão, vão gradativamente, aquelas palavras vão amolecendo aquele coração. Porque quando um espírito que obsedia, que persegue, recebe a permissão para ir numa reunião doutrinária, já é um momento especial. O plano espiritual seleciona as pessoas que já têm condições de seguir este caminho. E assim, eles vão sendo arrebatados, vão sendo envolvidos com palavras suaves, com palavras doces,
com um tom de voz carinhoso e que gradativamente vão amolecendo os seus corações. Ele não consegue permanecer com esse ódio a vida inteira, né? Mesmo que ele resista, no mínimo, consegue-se reduzir aquela represália tão intensa que ele estava. Muitas vezes, eles não se rendem de um primeiro momento, mas percebemos que eles, presentes naquela reunião, naquele momento, eles começam a refletir, começam a perceber que existia alguma condição nova e diferente para eles. Muito bem. Podemos encontrar inimigos encarnados ou desencarnados. Precisamos ter consciência de que esta condição de ódio, de vingança, de perseguição, ela ocorre tanto no plano material quanto no plano espiritual. Por isso devemos estar sempre preocupados em procurar ampliar a nossa capacidade de perdoar. Eu costumo dizer que eu não conheço ninguém que estava com o seu coração sofrendo, porque quem é que não fica chateado? Quem é que não teve alguém que lhe ofendeu, que lhe magoou, que lhe maltratou? Todos nós temos alguém que já pisou no nosso calo, de alguma forma, não é isso? E guardamos aquela mágoa, eu não vou mais falar com aquela pessoa, eu não quero encontrar aquela pessoa, eu não quero ver, eu não quero o bem dela, eu não quero nada. E naquele dia que nós decidimos perdoar aquela situação, decidimos olvidar, decidimos tirar de nossas mentes aquele fato, aquela situação que nos manteve, porque enquanto nós estamos ali com raiva daquela pessoa, com ódio, com desejo de vingança, com perseguição, nós estamos presos a ela. Como eu disse, estamos presos a ela. Às vezes ela não sabe e ela vai começar a se tornar presa a nós também, porque se nós estamos daqui direcionando uma energia ruim para aquela pessoa, ou emanando uma coisa, eu não vou vibrar por ela, obviamente que ela vai captar também isso aí. E isso é uma situação que vai ocorrer tanto no plano material como no plano espiritual. Por isso que nós precisamos nos livrar dessa condição, porque precisamos dar um exemplo. Você pensa que os espíritos obsessores não observam o nosso exemplo? Eu conheço casos, Regina também conhece casos de espíritos que perseguiam, que tinham muitos motivos de ódio e vingança, mas que por mudança de comportamento do perseguido, eles acabaram desistindo. Poxa, eu estava perseguindo aquele camarada lá, mas ele agora não é mais nada disso, ele não é mais daquele jeito, ele mudou, perdeu o sentido de eu ficar perseguindo ele. Então, o amor, esse sentimento mais nobre que fomos ensinados de longa data. O Cristo veio ratificar, mas o ensinamento é mais longínquo ainda, né? O Cristo veio ratificar. E o Espiritismo veio confirmar, né? Isso daí. Muito bem. Os desencarnados realizam essas perseguições através de obsessões ou subjugações. Deixa a pessoa doente, deixa a pessoa mal, deixa a pessoa depressiva. Nenhum de nós nasceu para sofrer. Sofrer no sentido não de sentir de dificuldade, porque as dificuldades são para o nosso crescimento, mas de ficarmos depressivos, de ficarmos desesperançosos,
Todos nós viemos aqui para ser felizes. Mas, se nós estamos em alguma dificuldade, se nós estamos com doenças, se nós estamos com desânimo, se nós estamos com dificuldades com alguém ou com alguma coisa na nossa vida, vamos refletir, vamos pedir perdão, mesmo se nós não sabemos se tem alguém ou não. Porque se nós pedimos perdão, mesmo para quem a gente não sabe, mesmo que a gente não tenha um perseguidor para nós, alguém vai receber esse benefício desse perdão. Eu costumo dizer nas reuniões que a gente se encontra, aquela experiência no Havaí, né? Do Ho Oponopono. Não vou entrar nesse detalhe aqui, mas a pessoa começou a pedir perdão, foi lá no presídio, pediu perdão em nome de vários prisioneiros, e os prisioneiros foram se regenerando, até que o presídio ficou vazio, não tinha mais ninguém. Mas esses processos obsessivos são um reflexo de inimigos desencarnados que estão perseguindo. Mas o que acontece? Para os espíritas, para aqueles que seguem a doutrina do Jesus, são oportunidades de nós colocarmos em prova as nossas ações, as nossas provações. Nós colocarmos em prática aquilo que nós aprendemos. Resignação não significa nós ficarmos passivos, desistirmos. Significa termos tolerância, significa termos paciência, nós ampliarmos os nossos limites, porque para nós representa progresso. A cada dificuldade que nós enfrentamos, pode ser contra mim ou que era contra um outro irmão e que eu procuro ajudar, isso vai servir de benefício para nós, como aprendizado e progresso. Isso é a base da doutrina espírita que está na nossa consciência. E nós, então, precisamos aprender a termos benevolência com os inimigos, encarnados e desencarnados. Não é isso? Muito bem. Antigamente, esses obsessores, eles eram sacrificados. Matavam, botavam na cruz, queimava. Imagina que práticas bárbaras que nós já fizemos, não é? Muito bem. Mas o Espiritismo demonstra que as almas perversas, essas que ainda estão dotadas, presas na maldade, elas têm ainda instintos materiais. Elas estão presas ainda no seu estágio evolutivo inicial. E que nós, aqueles que já tiverem uma condição melhor, podem ajudar a resgatar estas almas através da prática da caridade, que significa a prática do amor, que significa a prática do perdão, a prática da paciência. Né? Estamos nos aproximando do fim do nosso bate-papo de hoje e eu gostaria de reforçar esta máxima que o Espiritismo nos ensina e nos mostra. Não basta impedir a prática do mal, mas precisamos reconduzir ao caminho do bem. Veja como o desafio é muito maior. Nós podemos, às vezes, impedir que uma pessoa deixe de praticar o mal, mas ela não está convencida ainda. E eu digo a vocês, queridos amigos e companheiros, que a única forma que existe de nós convencermos um espírito a mudar o seu comportamento da maldade para a bondade é o nosso exemplo. Por isso, nós precisamos estar muito conscientes
da nossa missão de revermos os nossos comportamentos interiores, tanto por nós, pelo nosso progresso individual, quanto como um gesto de caridade para ajudar aqueles que precisam. Mais uma vez, amai os vossos inimigos, porque isto está muito além da vida presente na Terra. Então, isso é para todo o universo, onde nós estivermos. Esta máxima estará presente em qualquer lugar que nós estejamos. Então, não adianta nós pensarmos somente nos aspectos relacionados aqui da Terra. Isso, então, queridos amigos e companheiros, este tema que viemos trazer nesta noite, faz parte da grande lei da solidariedade e da fraternidade universais. E assim, desta forma, eu peço permissão aos nossos queridos amigos e companheiros para irmos nos direcionando à conclusão do nosso trabalho, agradecendo esta oportunidade que nos foi dada de estarmos aqui tratando deste tema, de estarmos aqui conversando, de receber a paciência dos queridos amigos e companheiros sobre um tema de grande importância e relevância neste momento. De alguma forma, este foi o tema sorteado para um dia especial, o dia 12 de outubro de 2020, né? Um ano que a Seara comemora 20 anos. E pedindo assim a permissão do nosso Pai amantíssimo que possamos concluir as nossas atividades, mas não deixando de pedir que inscrevam-se no nosso canal, que deixem o like para ajudar na divulgação do nosso canal, façam seus comentários para que possamos saber, conhecer melhor outros temas ou outros assuntos ou dúvidas que sejam pertinentes ao nosso métier. E deixamos assim, então, um beijo no coração de todos e muito obrigado e até a próxima. Graças a Deus, graças a Jesus.